Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição desse... É mais do que um programa, né, na TV Manaim. É um encontro, é um momento da gente conversar, um momento da gente aprender, um momento da gente crescer espiritualmente. É um momento da gente ter acesso a determinados aspectos da palavra de Deus, ensinamentos, doutrinas, orientações, ordenanças de Jesus. E de uma maneira muito gostosa, descontraída, falando com jovens. Esse é um programa, eu digo isso sempre, né? Um programa de jovens, feito por jovens e para jovens. E outra coisa que você sabe, que eu sempre digo, é que a juventude está na cabeça, é isso mesmo. Nós temos jovens de 8 aos 88, 98, 108, não importa. Você está com a gente? Nós estamos felizes. E agora que você está acessando, está assistindo, começou a assistir, você já sabe como funciona. Está no YouTube? Curta, comente, compartilhe. São os 3 Cs, né, que a gente sempre trabalha. Faça isso, você ajuda a fazer com que esse programa, esse conteúdo, ele seja oferecido pela própria plataforma para muito mais gente. Você ajuda a evangelizar. Evangelizar? Será que isso tem alguma coisa a ver com o programa de hoje? Vamos descobrir? Vamos descobrir primeiro quem está aqui no estúdio. Bora lá, você está curioso? Eu também estou. Então vamos para essa câmera aqui, que a gente vê todo mundo está no estúdio. E hoje eu posso dizer com absoluta tranquilidade, o jovem pastor Júlio Filgueira está comigo aqui. Amém. Julinho, seja bem-vindo, Pai do Senhor. Obrigado, Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor a todos os jovens que estão conosco. Amém. E a Pai do Senhor a todos também que estão participando. Isso, é muito bom ter o Julinho com a gente aqui, parceiros na batalha, né, Julinho? A gente tem vivido essa obra de maneira maravilhosa. Bom, a minha colega Estela Costa, quem está hoje aqui para conduzir os jovens nas perguntas. Estela, paz do Senhor. Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor pastor Júlio, Pai do Senhor jovens que estão aqui no estúdio e Pai do Senhor a todos os jovens de 8 a 88, até mais, que estão conosco nos assistindo. É um grande prazer ter você aqui conosco. E hoje o nosso tema é um tema que é um mandamento do Senhor e é inclusive uma revelação do Senhor para os nossos dias. E o tema do nosso programa é como evangelizar. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como nós, jovens ou não jovens também, podemos servir melhor ao Senhor nessa tarefa de evangelização. E pastor, eu já queria começar fazendo uma pergunta. Como nós podemos não deixar o medo do julgamento impedir a nossa função de evangelizar? Bem, o dever de evangelizar foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Ele começa no seu ministério falando sobre o vinde. Quando nós chegamos ao Senhor, tristes, abatidos, ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Mas chega um momento do ide, para você ir ao campo, evangelizar, levar a preciosa semente. A gente pode responder essa pergunta, como vencer o medo, com outra pergunta. Por que nós devemos nos envergonhar ou ter medo de falar de algo tão bom? O evangelho são as boas novas, ou seja, são boas notícias. A gente deveria, na verdade, se envergonhar de fazer coisas erradas. Se você olhar os jovens que estão no mundo hoje, muitos que não têm o amor do Senhor nos seus corações, eles não se envergonham de falar coisas ruins, até coisas desagradáveis de se ouvir. E nós que servimos ao Senhor, jovens que servem ao Senhor, a pergunta é essa. Por que nós vamos nos envergonhar de dizer a verdade? Por que nós vamos ter medo de falar de um amor verdadeiro que transforma o coração? E Jesus deixou isso muito claro. Aquele que me confessar diante dos homens, não ter medo, não ter vergonha de Cristo, Jesus também o confessará diante dos anjos de Deus. Então, nós não devemos ter vergonha e nem medo nenhum de evangelizar, de falar do amor do Senhor, porque esse é o chamado de Deus para todos nós que um dia tivemos uma experiência com o Senhor Jesus. Eu acho interessante, Júlio, você falou sobre o vinde e o ide. E eu comecei a refletir sobre isso. Me ocorreu aqui, por exemplo, a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus a recepcionou, embora ela mesma tenha se espantado com isso. Mas na medida em que o coração dela estava cheio da bênção, ela foi anunciar, né, às pessoas da cidade.
Uma vez conversando com a minha mãe, eu gosto sempre de contar essas experiências pessoais, ela me disse uma expressão que a evangelização é inerente ao servo. Ou seja, a evangelização é um resultado esperado na vida do servo. É como se você fosse um vaso, esse vaso enche, e quando ele transborda, outras pessoas podem ter acesso àquilo que está no interior do vaso. Sem dúvida. Você tem o que dar. Você tem, né? Jesus multiplicou os pães, deu aos discípulos, os discípulos à multidão. Né? Então você passa a fazer parte do projeto de Deus. Você passa a ter a experiência, a certeza da salvação na medida em que você é um instrumento nas mãos do Senhor para que outras pessoas tenham oportunidade de salvação. Né? E você falou sobre não ter vergonha ou medo, né? Há uma outra expressão que também agrega isso, é a ousadia do Espírito Santo. Sem dúvida. Para transmitir, para pregar o Evangelho. Estela, vamos continuar, mas eu quero dizer a você que eu fiquei muito contente com a expressão que você usou, não tão jovens, né? Os jovens e os não jovens, sabe? De repente eu me identifiquei com... Com essa colocação. com essa colocação. Parabéns, pode continuar. Amém. Vamos para a nossa primeira pergunta aqui do estúdio. A paz do Senhor, eu me chamo Noemi, sou da Igreja de Jardim Camburi 3, Ministério do Pastor João Vicente, e minha pergunta é, qual a importância do nosso testemunho na evangelização, seja no ambiente acadêmico, de trabalho ou familiar? Olha, o testemunho é algo muito importante na vida do servo do Senhor. O próprio pastor Josias mencionou agora. Jesus também falou sobre isso. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ninguém toma uma candeia e põe debaixo da cama, debaixo do alqueire, a cobre com um vaso, mas a põe no velador para que todos que entrarem na casa vejam a luz. Então, quando o Senhor acende a nossa candeia, quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, aceitamos Jesus como Salvador, naturalmente as pessoas vão ver o brilho de Jesus em nós. Então, você mencionou 3 lugares aí para a gente testemunhar sobre o amor do Senhor, né? Dentro da nossa casa, no nosso local de estudo e no nosso local de trabalho. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai dar um bom testemunho. As pessoas vão ver que o seu comportamento é diferente, o seu falar é diferente. Você não entra em certas conversas, certas brincadeiras que não glorificam o Senhor, você não vai participar. Então, um exemplo do testemunho em casa. Às vezes, a gente quer evangelizar em outro país, né? Eu quero ser um missionário para outro país. O primeiro missionário que alguns estudiosos da Bíblia até mencionam, foi o Gadareno. Quando Jesus salvou aquele rapaz, que ele vivia nos sepulcros, era uma situação muito difícil. Foi uma das libertações mais fortes assim, que a gente vê na Bíblia. Aquele homem que se feria, gritava, vivia acorrentado, ele arrebentava as correntes. Esse homem se converteu, Jesus libertou esse rapaz. E ele queria ir com Jesus, e Jesus tinha atravessado o lago de Genezaré, chegado do outro lado, o mar da Galileia, é a mesma coisa. E esse rapaz, ele fala, mestre, eu quero ir com o senhor. E o que Jesus falou para ele? Não, você não vai vir comigo. Vai para sua casa, anuncia a sua nova vida, o evangelho, a salvação para os seus, primeiramente. Imagina a felicidade da família dele em ver aquilo que Deus fez na vida dele. Porque a família conhecia a história, a família tinha visto todo o sofrimento daquele rapaz e sofreu junto com ele. Então, o primeiro lugar para nós darmos um bom testemunho e para o jovem evangelizar dentro da sua própria casa, com uma nova vida, uma nova forma de vida, dando um bom testemunho com os pais, na convivência com os irmãos, com os familiares. Um outro exemplo agora de alguém que deu um bom testemunho na vida estudantil. Vocês se lembram de alguém que foi estudar em algum lugar e se destacou? Daniel, né? Foi para a Babilônia para estudar lá com os caldeus. Até na aula do Manaim falando, era a melhor faculdade da época. Era um lugar de altíssimo conhecimento. Ele ia ter a excelência ali do bom e do melhor do mundo na época, mas ele se destacou pela sua definição no Senhor. O sacerdote não estava lá para vigiar Daniel, nem os pais dele estavam lá, mas ele assentou no seu coração. Então, no seu ambiente estudantil, ele se destacou pelo seu testemunho. E quem se destacou na sua vida profissional? O próprio Daniel também. E tem um personagem bíblico também que se destacou muito na sua vida profissional, que foi José.
Em tudo que ele fazia, o Senhor era glorificado. Ele teve várias oportunidades de se desviar dos caminhos do Senhor, mas ele permaneceu fiel, o Senhor foi glorificado na vida dele, e você vai ver lá na frente, quando ele traz a família, Faraó quis conhecer o pai dele. E o pai dele, que era Jacó, que o Senhor mudou o nome para Israel, abençoou Faraó. Olha que testemunho. Como que a bênção do Senhor e o Deus de Israel ia ser conhecido por Faraó, através de um testemunho de um jovem que foi fiel ao Senhor, que foi José. Então, quando o jovem dá um bom testemunho, ele se torna uma referência para as pessoas que estão ao redor. Uma referência de alguém espiritual, de alguém que vai recorrer a você quando está triste, quando precisa de uma resposta. Você se torna realmente luz no meio das trevas. Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque há uma associação entre a primeira pergunta que foi feita e essa segunda pergunta, porque a primeira está no sentido de você falar, de você anunciar, de você transmitir. E a segunda, você mostra. Uma coisa é o que você diz, outra coisa são as suas atitudes. E, sobretudo na vida do servo, uma coisa precisa estar absolutamente alinhada com a outra. Como é que o servo jovem ele pode evangelizar sem ter uma vida de testemunho? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Como é que você vai pregar algo que você não vive? Você tem que pregar algo que faz parte da sua vida. Você vai falar de um amor que transformou a sua vida. Vamos voltar, por exemplo, do Gadareno. Não precisava falar nada. Só de olhar para ele, alguma coisa maravilhosa aconteceu com esse rapaz. Olha a transformação na vida dele. Então, você tem até outro exemplo bíblico, aquela mulher que derrama o seu coração aos pés do Senhor Jesus e aquele unguento precioso. Ela não falou nada. Você não vê ela abrindo a boca naquela passagem bíblica para falar nada. Só que o gesto dela teve um significado muito grande, foi profético. Falou, gritou uma profecia ali. Então, as nossas atitudes falam mais do que muitas palavras. Por isso a Bíblia chega a dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo. Cheiro não tem som, né? Mas você sente. Então, você está do lado de um jovem espiritual, ele é o bom cheiro de Cristo. Você sente que o Senhor está na vida dele, as atitudes dele, o olhar dele, a vida dele, o relacionamento dele com o Senhor, com os colegas. Ele não precisa nem dizer que é crente, que ele é um servo do Senhor. Isso as pessoas percebem. É como um perfume que você sente. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Vamos para a nossa segunda pergunta. Paz do Senhor, meu nome é Isaac, sou da Igreja de Duque de Caxias, em Vitória, Ministério do Pastor Márcio. A minha pergunta vai estar baseada no texto de Marcos 2, versículo 5, onde vemos alguns amigos levando o paralítico ao Senhor Jesus, mas encontrando dificuldades. Com esse exemplo, como nós, servos do Senhor, podemos nos basear em não desistir, em enfrentar as adversidades para levar nossos entes queridos a Cristo. Essa passagem bíblica é muito bonita, inclusive foram 4, né, Isaac? O paralítico trazido por 4. Então esses 4, a Bíblia conta que eles chegaram à casa onde Jesus estava. Tinha tanta gente que eles não conseguiam passar com o paralítico. Então eles subiram para o telhado, abriram o telhado e ele desceu até onde Jesus estava. E Jesus então opera ali uma cura na vida daquele homem e a salvação, porque Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Era uma enfermidade até mais importante que o Senhor precisava curar, que era a alma daquele homem. Agora, o que esses 4 nos ensinam sobre evangelização? Eles podiam dar uma desculpa muito rápida ali, né? Olha, vamos ter que deixar para outro dia, não deu para entrar, a gente tentou, fica para a próxima. Não, eles não desistiram. Eles insistiram, eles lutaram por aquele homem. Então, nós como igreja hoje, nós devemos lutar por essas almas. Então, na prática, vamos lá. Você convidou uma pessoa para ir à igreja. Você falou do amor do Senhor para essa pessoa. Ah, mas eu moro longe da igreja, ou essa pessoa é um parente seu que mora no exterior, não tem uma igreja perto da casa dele. Cabe a nós, como igreja, nos desvencilhar de todos os obstáculos. Manda o link para ele da TV Manaim.
Ah, a pessoa gosta de um louvor, acha o louvor lá no nosso canal do YouTube, manda o louvor para essa pessoa. Ah, mas essa pessoa quer ir na igreja, mas tem uma dificuldade de locomoção. Se você tem condições, você vai passar na casa dela e vai dar uma carona para essa pessoa. Você vai fazer o que for necessário para levar essa pessoa até o Senhor Jesus. Essa é a função da igreja fiel. Diferente do que fizeram lá em Atos capítulo 3, que deixaram o coxo na porta do templo. Lembram disso? E ele ficava pedindo esmolas e a vida dele não era transformada. A religião faz isso. Ela deixa o homem na porta do templo. A vida dele não muda, ela até fala de Deus, mas ela não leva o homem ao encontro verdadeiro com Jesus. Nós não, nós queremos ser essa igreja fiel que leva o pecador até o Senhor Jesus, como um dia alguém nos levou, né? E algo interessante também, pastor Josias, é aqueles 4 ali, levando o pecador até o Senhor Jesus, o paralítico, eles apontavam profeticamente para os 4 evangelistas que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas, João. De uma maneira didática, é como se tivessem ali, simbolicamente, né? Não era de fato, mas simbolicamente, os 4 evangelistas carregando o pecador. Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque esses 4 apresentam o Senhor Jesus. É como se tivesse ali 4 pilares da evangelização. Cada um apresenta de uma forma. Tem até aula no Manaim sobre isso. Mateus apresenta Jesus como rei aos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo aos romanos. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito aos gregos. E João apresenta Jesus como Deus a todos, à igreja e a todos. Se você for observar, esses 4 evangelistas, eles usam recursos diferentes para a evangelização. Mateus, por exemplo, como ele vai falar aos judeus, os judeus conheciam a lei. Então, Mateus está o tempo todo citando a lei de Moisés, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então, dependendo do caso que você for evangelizar, o que vai ser requerido de nós? O conhecimento da palavra. Você conhecer as profecias. Você usar a palavra na evangelização. Ele apresenta Jesus como rei aos judeus, Mateus, né? No seu livro. Jesus, filho de Davi, ele traz a genealogia de Abraão, passa por Davi, porque Davi era rei. Marcos, por exemplo, que é o segundo evangelista, ele apresenta aos romanos. Ele não fala de genealogias, os romanos não conheciam o Antigo Testamento, então ele não fica citando versículo, a lei. O que ele fala? Dos milagres que Jesus operou. Então, é você também, na hora de evangelizar, apresentar os sinais que o Senhor realizou na sua vida. Contar uma experiência que aconteceu na sua igreja. A pessoa está passando por um momento difícil, você usa ali e relata um milagre que Jesus fez na sua vida, na vida de alguém, para que aquela pessoa também conheça o Senhor. E aí cada evangelista tem suas características, né? Rapidinho aqui, Lucas apresenta Jesus como homem, aquele que se fez homem para sofrer as mesmas dores que nós sofremos, para passar pelas mesmas dificuldades que nós. Aí você vai evangelizar uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento de muita dor. Você pode falar, o Senhor conhece a sua dor. O homem, Jesus homem, sofredor, o homem perfeito. E João, você vai ver no Evangelho segundo João, um detalhe interessante, que é Jesus tratando minuciosamente, pacientemente, com a mulher samaritana. Está lá esse diálogo. Com Nicodemos. Então, é uma característica da evangelização, até o próprio tratamento de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas, está lá no Evangelho segundo João, que é uma parte da evangelização que está ligada a essa adoção, que você adota alguém para você orar por essa pessoa, para você ensinar o evangelho para essa pessoa, ter paciência com essa pessoa. A pessoa tem várias dúvidas, aí você vai fazer como o Senhor Jesus fez ali. João apresenta essa característica do Senhor, pacientemente explicar, ensinar, né? Dar essa assistência personalizada também junto ao corpo, né? Que é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom, a gente não tem só a participação dos jovens aqui do estúdio, a gente também tem jovens de fora que mandam perguntas ou alguma experiência. E hoje nós vamos ter a participação da jovem Letícia Reguete de Souza. Ela é da Igreja Bom Pastor em Manhuaçu, na cidade de Manhuaçu, Minas Gerais. E a Letícia vai fazer a pergunta agora. Fala, jovem.
A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Letícia e eu sou da Igreja Cristã Maranata do Bom Pastor em Manhuaçu, Minas Gerais. E a minha pergunta é: como nós devemos nos preparar para evangelizar um familiar, um colega ou até mesmo participar de evangelizações de rua? Obrigado, Letícia, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Manhuaçu, que, aliás, a cidade de Manhuaçu em Minas Gerais é a cidade onde o sinal da rádio, onde começa a chegar o sinal da rádio para quem estiver viajando pela BR-262. Então, um abraço para vocês aí em Manhuaçu. Júlio, e aí? Como é que é o preparo para uma situação como essa? Olha, a nossa experiência de evangelização é caminhar na total dependência do Senhor. Então nós vamos falar de algo que nós vivemos, que nós experimentamos. Um exemplo é aquela história que a gente acabou de mencionar dos 4 que levaram um paralítico. Não dava para atravessar aquela multidão, então eles desceram por cima. Ou seja, é uma igreja fiel, são pessoas que não apresentam Jesus de forma horizontal. Vou fazer um curso de oratória para poder falar bem e apresentar Jesus. Você pode até fazer um curso, não tem problema nenhum. Mas isso não vai fazer com que você tenha êxito na sua capacidade humana de levar Jesus às pessoas. Agora, quando você apresenta Jesus de maneira vertical, como eles desceram aquele homem até Jesus, é você apresentar um Jesus vivo, revelado. Não é um Jesus histórico, horizontal. Vou te contar a história da minha igreja. Vou te apresentar a minha religião. Não é isso. Letícia, quem nos prepara é o Espírito Santo. Quando você ora, jejua, usa os recursos da graça junto ao corpo, junto à igreja. O Senhor vai te encher do Espírito Santo. Inclusive, o Senhor nos dá a estratégia certa. Por exemplo, nós temos o mês de oração pelos familiares, o mês de oração pelas autoridades, o mês de oração pelos jovens. Eu vou até contar uma experiência de um professor de jovens que no mês dos jovens, ele pediu ao Senhor um presente. Senhor, nesse mês de oração pelos jovens, eu quero pedir um presente ao Senhor. Eu quero o jovem fulano de tal, que ele se converta, que ele se defina. Era um jovem visitante. E naquele mês, antes que encerrasse aquele mês, o Senhor deu esse presente ao professor de jovens. Aquele jovem se definiu, voltou para a presença do Senhor. Hoje, esse jovem já é até casado, é até um diácono na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, é você usar o preparo que vem do próprio Senhor Jesus, a capacidade que vem de Deus para que você possa levar a preciosa semente do Evangelho da salvação. Os recursos para superar a multidão o Senhor nos dá. Glória a Deus. Vamos seguir. Vamos para a nossa última pergunta. Senhor, meu nome é Ingrid, de Balneário Escrapepus, do Ministério do Pastor Antônio Espíndola. A minha pergunta é: como podemos usar o meio tecnológico para a evangelização? Bem, eu acredito que os jovens sabem muito mais que a gente, né, Josias? A utilizar esses recursos que estão à nossa disposição hoje. Eu acho que as redes sociais, hoje, são uma ferramenta que nos permite atingir pessoas que antes nós não sonhávamos em atingir. Então, por exemplo, você tinha que evangelizar uma pessoa em outro país. Você ia ter que pegar um avião, né? Dependendo da época, até um navio. Uhum. Tem histórias aí dos evangelistas que tiveram que se vender como escravos para poder pregar para os escravos em uma ilha. Então, tem histórias lindas no passado. Mas ainda hoje, os evangelistas existem. E eles estão usando todos os recursos possíveis para evangelizar. Um exemplo do meio de comunicação, que é o celular, que são as redes sociais. Um jovem desviado, uma amiga da igreja, mandou o convite para ele estar no culto no final de semana. Vem para o culto hoje, participa do culto. 2 anos seguidos. Ele não respondia nenhuma mensagem. Insistente esse evangelista, né? 2 anos evangelizando, chamando de volta um jovem que estava até desviado. E ele veio depois de 2 anos. Ele falou que todas as vezes que ela mandava mensagem, aquilo tocava o coração dele, mas ele não respondia, ele não tinha forças para voltar, mas pela insistência dela, ele ia pela bênção do Senhor, operação do Senhor, ele voltou. Hoje ele está de volta na presença do Senhor, está servindo ao Senhor, é um instrumentista na casa do Senhor novamente. Então, as redes sociais, a internet, a própria globalização nos permitiu atingir lugares, se comunicar com pessoas
de maneira muito mais abrangente. Então hoje você não precisa lá imprimir um monte de panfleto para você entregar. Nas redes sociais você já atinge milhares, milhões de pessoas levando a palavra do Senhor. Glória a Deus. E é interessante, Júlio, mais uma vez, a associação entre a utilização desse recurso, quer dizer, nós estamos falando de uma realidade virtual ou digital, né, você pega um perfil de uma pessoa, por exemplo, numa rede social, você faz uma leitura daquela pessoa naquele perfil. Então, mais uma vez a gente vê essa necessidade de um alinhamento entre o uso dos recursos de tecnologia para evangelizar e o seu testemunho nos recursos de tecnologia. Né? Como é que é o seu perfil na rede social? Ele está alinhado com uma postura de servo, de serva, né? de uma pessoa que tem uma experiência com Deus, para que no momento em que você usar exatamente esse recurso, alguém possa ver, mas não está falando de Jesus para mim, está falando de Deus para mim, mas olha só como é que ele se apresenta para o mundo. Olha só como esse jovem, eu disse isso já numa das edições do nosso programa aqui, que uma vez conversando com uma jovem da família e eu vi a rede social dela, eu falei assim, vem cá, essa foto aqui você colaria em todos os postes aqui da cidade? Você chegaria no poste da cidade, colaria essa foto? Que claro que não. Eu falei, pois é, mas o que você está fazendo? É engraçado que a coisa até chama post. Né? Não é poste, mas é post. E está não só para a cidade, mas para o mundo inteiro. Então você, jovem, que quer ser um vaso nas mãos do Senhor, quer ser dirigido por Deus e quer viver as bênçãos de Deus, como é que você está se apresentando nas redes sociais? Você pode ser uma bênção na igreja, você pode até ter uma postura mais retraída no seu trabalho, na faculdade, tá tudo certo, mas às vezes a internet dá aquela sensação de que você está escondido e que você pode fazer qualquer coisa. E ali a mensagem que você está transmitindo com aquilo que você está colocando pode não estar alinhada com aquilo que você está falando quando você evangeliza alguém. Tá? Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. Bom, a gente está caminhando para o final dessa edição. E a gente sempre faz questão de ler aqui uma participação que foi feita em um programa anterior, lá nos comentários. O que é? Você não comentou ainda nesse? Porque está faltando o quê? Vai lá e faz um comentário, meu querido, minha querida. Olha só, a Grazi Andrade, ela manda o seguinte: a paz do Senhor Jesus. O tema tem sido muito aprofundado e cheio de detalhes contidos na palavra que fazem conexão com nossas escolhas hoje como jovens. Ela comentou num programa anterior, pois lá no comentário a gente pensou esse comentário e trouxe para compartilhar com todo mundo na edição de hoje, tá certo? A gente vai parar aqui, mas esse conteúdo continua semana que vem. Júlio, obrigado por sua presença, uma alegria muito grande, uma honra tê-lo conosco aqui e a gente continua na semana que vem. Amém. Combinado, a paz do Senhor, pastor Josias, e a todos os irmãos. Muito bem. Minha colega Estela, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos que estão aqui conosco no estúdio, paz do Senhor a todos que nos assistem também. Lembrando, para ficar para o próximo episódio na semana que vem, porque nós estamos aprendendo muito. Queria mandar um abraço também para a nossa equipe de produção, mandar um abraço para a Raíssa, para o Guilherme e para o Daniel. Muito bem. Tem uma tecnologia que não é muito moderna, ou seja, já tem a antiga, chamada agenda. Vai lá e põe na agenda a data do próximo programa para você não perder. Fica ligado, hein? Aos jovens que estão aqui no estúdio, uma alegria tê-los conosco. Sejam sempre bem-vindos à casa de vocês. Tá? A gente se alegra em ter vocês aqui. Rejuvenesce a nossa estrutura aqui da Rádio Manaim. Deus abençoe, Paz do Senhor. Bom, e para você que está em casa, já sabe, curta, comente, compartilhe. Se está assistindo esse conteúdo na programação da TV Manaim, daqui a pouquinho um novo conteúdo, um novo programa com algo que vai ser muito interessante para você saber, tá bom? Se Deus quiser, semana que vem a gente volta. A Paz do Senhor. Deus abençoe.